E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para continuar com a nossa aula. Agora vimos a tonoscopia, agora vamos ver a ebulioscopia ou ebuliometria. Isso aqui você vai seguindo, isso aqui não tem como não seguir sequência não, meu amigo. Tem que ser na sequência, para você poder entender o que é isso. Agora vamos lá devagar. Devagar. Temperatura de ebulição. O que é temperatura de ebulição de uma substância? É o seguinte. Imagina que você tem um sistema. Nesse sistema eu coloco, obviamente, o líquido mais famoso, água. E, obviamente, eu vou aquecer. Claro. Imagine que aí eu vou desenhar essas bolhas. Na verdade, eu estou desenhando moléculas de água para você poder ter uma visão melhor do que eu fiz na aula passada. A aula passada foi uma visão boa para pressão, mas para ebulição, melhor botar isso aqui. O que é que acontece? Quando você aquece, significa dizer que essas moléculas, elas começam a se agitar. E aí, elas se agitando, a tendência delas é fazer isso aqui, ó. Elas vão na superfície. Quando chega na superfície, elas vencem a pressão, que é a pressão que existe nela, é a pressão do vapor, né? Ela vai vencer a pressão atmosférica, porque está aberta, vencer a pressão atmosférica. E o que é que vai acontecer, amigo? Ele virou vapor. Então, peraí. Eu tenho um líquido, eu aqueço ele, as bolinhas ganham energia, elas vão até a superfície do sistema, chegam lá, vencem a pressão e saem, justamente. Aí você diz que esse processo que foi forçado significa dizer que o líquido virou gás. Mas por que isso aconteceu? Bom, imagine que aqui é a água, e aí eu vou pegar uma bolha maior. Nessa bolha maior, existe uma pressão dentro dela, uma pressão interna, que vai ter que vencer a pressão que está ali na superfície, chamada de pressão atmosférica. Aí você fala, então essa pressão é a pressão do vapor? É, ali tem vapor ali dentro, essa é a pressão do vapor. Então, peraí, significa dizer que quando você tem a pressão do vapor maior ou igual à pressão atmosférica, significa dizer que seu líquido ele entrou em ebulição. Justamente, é isso aí. Ele só entra em ebulição quando ele vence essa pressão. Aí ele consegue sair do estado líquido para o estado gasoso. Ah, amigão, então a ebulição nada mais é do que a passagem baseada na pressão? Justamente. Justamente. Ah, e no gráfico seria também assim? Bom, imagine que o gráfico é a pressão de vapor, estou botando em ATM agora, no outro eu botei mmHg, a temperatura em graus Celsius. Então o que que acontece? Aqui é a sua pressão, bonitona. Aí você tem aqui água, imagine que é água, e aqui ó, a 1 atm, a temperatura dela vale 100 graus Celsius. Se eu colocar, repare, se eu colocar aqui ó, do lado esquerdo, essa água está sempre líquida. Se eu colocar do lado direito, ela está sempre gasosa. Então significa dizer que aí ó, você tem, isso aqui a gente vai ver no futuro, vai chamar de diagrama de fase, mas depois. Você tem uma separação, aquela linha separa. Amigo, me diga mais aí alguma coisa? Bom, outra coisa que você tem que saber é o seguinte, ó, que aí você tem água pura. Imagina que você tem um local, a altitude e a temperatura. A altitude influencia, amigo? Claro que sim. Por que influencia? Vou lhe mostrar. Primeiro com valores. No Rio de Janeiro, ele está no nível do mar. Então a temperatura de ebulição da água vale 100 graus. Em Campo do Jordão, por exemplo, já está 1.628 metros acima do nível do mar. Então são 95 graus a temperatura, diminui. Na Cidade do México, que são 2.240, está em 92 a temperatura de ebulição da água. Você vê que ela não é sempre 100. Em La Paz, olha, 3.636, 88. Monte Everest, 8848, lá em cima, ela é 71. Então a temperatura de ebulição, ela depende da altitude, porque a altitude modifica a pressão. Ah, então quanto mais alto, menor é a pressão. Por quê? Quanto mais alto, menos gás você tem. Já ouviu falar de quando que o ar está rarefeito? Está mais raro, é mais difícil encontrar o ar. Ah, se é mais difícil, você tem menos gás, menos pressão do gás, menos pressão do vapor. Ah, amigo, então quer dizer que lá em cima a temperatura é mais baixa, e aí significa dizer que vai ter menos gás, sim, e aí a temperatura de ebulição é menor? É assim, ó, se você quiser um desenho bonitinho também, ó, imagina que você está aqui, ó, em Santos, tá a 0 metros, nível do mar, pressão mmHg agora, que ali eu botei para você se ligar.
Ali também, tá tudo certo. Aqui eu estou botando já a pressão, para você ver. Aqui, eu estou em São Paulo. Já estou a 750, já estou acima do nível do mar. A pressão já foi para 700. Diminuiu a pressão. Então a temperatura também diminui. Ah, rapaz. Aí se eu for para Brasília, 1100, já é mais alto. A pressão já diminui, ó. A temperatura também. Em Brasília, a água ferve a 96 graus. E se você chegar, por exemplo, em Quito, aí Quito já está a 2.850, ó. A pressão lá é 535. 90 graus em Quito, a água ferve. Ah, amigão, então quer dizer que a água não ferve assim, não? Ferve se estiver nas condições normais, na pressão de 1 atm, no nível do mar. Ah, então quer dizer que quando você cozinha um alimento é mais difícil onde? Bom, para cozinhar um alimento é mais difícil você cozinhar um alimento quando você tem temperatura mais baixa. Por quê? Porque o que é cozinhar um alimento? É você aumentar a temperatura para poder você quebrar aquelas ligações que existem dentro dele, para que você possa, por isso chama de cozinhar ele, para que você possa comer, porque senão ele fica duro, é difícil, e para você poder digerir também é difícil. Então você tem que quebrar todas aquelas ligações. Aí você quebra aquilo tudo com temperatura alta. Então se você já cozinha um alimento, se a água ela ferve a 90 graus, ela vai ficar em 90 ali. Então significa dizer que é mais difícil de cozinhar um alimento. 100 graus já aumentou 10 graus de temperatura, já fica mais fácil cozinhar. Ah, amigo, e aí? E aí, meus queridos, que aí você tem que saber o seguinte, ó, que a altitude, a pressão e a temperatura de ebulição têm relação. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão, menor a temperatura de ebulição. Por isso que fica mais difícil, mais tempo do cozimento dos alimentos. Ah, rapaz, e não resolve esse problema não? Resolve. Como é que resolve esse problema? Aí você cai na panela de pressão. Rapaz, então quer dizer que eu pego uma panela bonita igual a essa que você fez aí? É, bonito, me deu trabalho de fazer, mas eu fiz, viu? Uma panela dessa, onde você coloca, obviamente, água. Eu escrevi, não sei pra quê. Pega os alimentos, qualquer um, batata não, aí é qualquer coisa. Bota aí, ó, aquece. Quando você aquece, as moléculas de água saem. Quer dizer, sai da água líquida, mas fica ali no sistema. Então significa dizer que ali, amigão, você aprisionou. Quando você aprisionou, a pressão do gás, ó, vai aumentar. Então, quando você aumenta essa pressão, amigão, aumentou essa pressão, um abraço. Por que aumentou a pressão, um abraço, amigão? Porque aí a temperatura tem que ir lá para cima. Ah, rapaz, então quer dizer que na panela de pressão, a água ferve acima de 100 graus? Sim. Você viu lá, você diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Se você está aumentando a pressão, a temperatura vai aumentar também. Então, uma água a 120, por exemplo, você cozinha mais rápido, gasta menos gás. Porque ela chega a 120, fica ali, e o alimento, ó, 120 ele não aguenta. Então, ele rapidinho ele cozinha. Ah, amigo. E esse pino é para quê? Justamente para o vapor sair. Porque o pessoal tem medo. Quando a panela faz na verdade, aí é para não ter medo, que ela está funcionando bem. Você só deve ficar com medo se ela não fizer o porque se ela não faz ela está entupida e vai explodir. Aí você tem que sair correndo mesmo. Aí nunca não sai, porque ela não faz aí acaba tomando porradão. Tem que sair quando ela não faz. Agora ela só não faz se ela estiver entupida e aí vai ser sujeira porque você não limpa. Vai limpar, rapaz, vai limpar para você poder jogar duro. Mas vamos lá. Aqueceu. Aí a válvula de segurança, tem panela que tem umas que não funciona, mas a maioria funciona, e aí fica de boa. Ah, amigão, então a ebulioscopia seria o quê? Aí, amigão, seria quando você aumenta essa temperatura. Mas não é com a panela de pressão? Não. Você pode colocar, por exemplo, sal. Quando colocar sal, você pega aqui, ó, tem as suas moléculas de água. Vai ser a mesma explicação da de lá de trás. Tudo se baseia na mesma explicação. Tudo é baseado na mesma explicação. Tudo. Chegou aqui, ó, jogou água, beleza. Quando joga sal, vai fazer o quê? A famosa interação íon-dipolo. O que é ebulição que você viu? As moléculas, ó, saindo facilmente. O sal faz o quê? Segura. O açúcar faz o quê? Segura. Mais difícil. Se ligou, para quebrar essa ligação, tem que ter mais energia. Mais energia, aumentar a temperatura. Então, quando você coloca um soluto, a temperatura vai lá para cima. Então, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius na pressão normal. Mas se eu colocar sal ou açúcar, aí ela vai aumentar. Aumentar enquanto chegou a hora que você geralmente não gosta. Aí você diz, ah, amigão, vai falar de quê depois? Para você poder ficar tranquilo. Imagine que aí a pressão e a temperatura. Vou lhe mostrar no gráfico. Você tem aqui 0 graus. Aqui é a ebulição da água pura. Imagina que aí, ó,
ela está na pressão de 1, e aí a temperatura 100 graus. Mas eu botei assim P e T para poder representar, porque eu vou representar a fórmula, eu tinha até esquecido que eu tinha feito assim. Aí se você pega uma solução, o que acontece? Ó, você pega aqui, ó, na mesma pressão, ó, a temperatura aumentou, ó, na mesma pressão. Você está no mesmo lugar, mesma pressão, a temperatura aumentou. Aí a temperatura de ebulição, esse efeito, que é a variação da temperatura, chama de efeito ebulioscópico ou ebuliométrico. Aí a temperatura aumentou. Aí você fala, aumentou em quanto? Agora que é a hora mesmo. Aí, amigão, o efeito coligativo é tudo igual, K vezes W. O que é que vai acontecer? Bom, a variação de temperatura é K vezes W. Só que eu vou chamar agora de KE, lá era KT. Agora é KE para dizer que é a constante da ebulição. W. Vou lhe mostrar tudo para depois você aprender no final. Todo mundo aqui, ó. Delta TE, não pode esquecer de multiplicar por I. Se for se dissociar ou ionizar. Não vai esquecer. Espero que você esteja vendo as aulas de exercícios. Para você poder jogar duro. Aqui, delta TE é TE menos T0. Aí você tem KE, olha a fórmula de KE, R, T0, 1000, LV. E olha o W, que você já deve ter visto, já está cansado de ver, M1 vezes 1000 sobre o Mzão vezes o M minúsculo do solvente. As fórmulas são basicamente iguais. São basicamente iguais. Só muda a T, E e o C, que é o próximo, que é a crioscopia. Então o que acontece? Delta TE é aumento da temperatura de ebulição da solução. KE, constante, que é dada. Essa fórmula que eu botei, eu vou lhe falar como é que funciona. T0, temperatura do solvente puro, que é inicial. Ele puro, o inicial é sempre puro. Aí a temperatura da solução. É tudo igual agora. Viu? Massa do soluto, massa do solvente, massa molar do soluto, concentração molar. Tudo igual. Quando você quiser fazer então isso, é só você juntar todo mundo. Delta TE é TE menos T0. Você vai pegar essa fórmula aqui, que é a principal. Você parte dela. KE, sozinho, não precisa usar isso aqui. Isso aqui é calor latente de vaporização. Aqui também não precisa. Aqui é constante universal dos gases. Não precisa em química, que é sempre dado. Eu vou lhe explicar isso daqui a pouco. Lhe explicar não, lhe informar. M1 vezes 1000. E aí você acha. Ele vai lhe dar, vai dizer assim, ó. Se eu colocar tantos gramas de sal em tanto de água, enquanto vai aumentar a temperatura de ebulição? E vai lhe dar constante. Aí você vai dizer, bom, a água pura é 100, a constante é tanto, eu coloquei tanto de sal em tanto de água. Chegou aqui, ó, puf. E se for sal mesmo, vai multiplicar pelo I, que você aprendeu a fazer lá. É muita coisa? É. Mas é o que nós temos. Então preste atenção. Essa constante não precisa se preocupar, porque ela, eu nunca vi em nenhuma questão de química você precisar calcular. Nunca vi. Ela é sempre dada, sempre dada, sempre dada. Então é você usar isso aqui, ó. A temperatura da solução, a temperatura do solvente puro, que geralmente é a água, a constante, que geralmente ele vai lhe dar a massa do soluto, massa molar do soluto e a massa do solvente. E aí você vai na manha, vai tranquilo, de boa, sem problemas, para você não se estressar, tá certo? Só isso. Então, temperatura de ebulição é baseado na pressão máxima de vapor, tá certo? Você vai ter que fazer agora, para treinar isso aqui, para aprender, vai fazer o quê? Link aí embaixo, exercício só disso. Aspectos quantitativos, tá certo? Jogue duro e até a próxima. Fui, meus amigos! Pô, era para fazer isso aqui, rapaz. Aí, ó, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquei tão empolgado com esse negócio que eu esqueci. Agora eu já fui!